Em meio ao noticiário ambiental das últimas semanas, a situação dos reservatórios da região metropolitana de São Paulo tem sido um pouco comentada, né? Às vezes fica de lado. Mas a gente não pode perder o foco no Cantareira, principal sistema de abastecimento da região metropolitana, né? Que apresenta uma situação preocupante. Então, apesar do maior volume de chuvas neste segundo semestre, comparativamente a 2017, o nível está mais baixo agora. Se no ano passado, que foi mais seco, o nível estava em 43,7% da capacidade, né? Hoje ele está com 38,3%, mesmo chovendo mais, vai entender, né? Pode parecer uma diferença pequena, mas só que é importante lembrar que contamos com mais chuvas em 2018 e estamos utilizando água, inclusive da bacia do Paraíba do Sul, para ajudar a recompor o nível do Cantareira. Ainda não é suficiente, então tá aí o alerta, né? Nós vamos conversar sobre este assunto com o professor Pedro Luiz Costes, que é professor da ECA, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade e do projeto temático FAPESP Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. E mais uma vez, parece que a gente está repetindo, né, a conversa, mas não é não. É que mais uma vez o Cantareira está numa situação preocupante. Realmente, a situação mostra que aquela previsão de que ele demoraria um bom tempo para se recuperar após a crise era uma previsão verdadeira. Realmente, após a crise, ele não teve uma condição ideal e vem lutando para que esse nível seja recomposto, né? Uhum. Esse ano está chovendo mais do que no ano passado. O ano passado foi um ano muito seco, a partir da metade do ano, né? Da metade de 2017 até a metade de 2018 foi um período muito seco por conta do fenômeno Laninha. Mas desde a metade do ano nós temos um padrão um pouco mais regular de chuvas. E isso não tem sido suficiente para que o nível se mantenha acima do que foi no ano passado. Ou seja, está chovendo mais, como você disse na abertura, tem a utilização de água do Vale do Paraíba, né? Foi inaugurada uma obra de transposição aí no início do ano. Chovendo mais, utilizando a água do Vale do Paraíba, mesmo assim o nível está mais baixo do que estava nessa mesma época no ano passado, né? Então, realmente mostra que a situação do Cantareira não é uma situação confortável. E tem o prognóstico climático, que sempre tem que ser levado em consideração, ou seja, qual o comportamento do clima para os próximos meses e se isso dá um alento ou aumenta o nosso nível de preocupação em relação ao Cantareira. Bom, acontece que as previsões indicam fortemente que nós vamos ter um verão sob o El Niño, né? Normalmente, se o El Niño ele for muito forte, ele pode trazer chuva nova para a região sudeste, para a parte sul da região sudeste. Normalmente ele tem uma repercussão grande na região sul, ele aumenta as chuvas na região sul, e isso pode se estender na fronteira ali com a região sudeste. Então, teoricamente, se ele fosse muito forte, ele poderia trazer chuva nova aqui para a região metropolitana. Só que esse El Niño que está sendo prognosticado, ele é um El Niño fraco. Então, qual é o impacto dele no nosso clima? Basicamente, ele vai fazer com que a temperatura se eleve, né? Então, a gente vai ter um verão mais quente do que o ano passado. Não sei se vocês lembram, o verão do ano passado ele foi um verão com temperaturas mais amenas. Esse verão vai ser um padrão, né, mais quente. E ele gera uma certa irregularidade no padrão de chuvas. Então, a gente vai poder ter chuva muito forte em uma determinada área e em outra não vai chover absolutamente nada. E isso não é bom para a recarga dos mananciais. O ideal para a recarga dos mananciais, dos reservatórios, é que a gente tenha períodos mais longos com aquela chuva um pouco mais fraca, mais frequente, de tal forma que a água possa penetrar no solo e lentamente ela vai se encaminhando para a recarga dos mananciais. Aquela chuva que cai, né, na forma de uma tempestade, logo depois você tem aquele calor muito forte, isso faz com que essa água evapore rapidamente, ela não tenha tempo de penetrar no solo. Então, às vezes as pessoas podem falar assim, não, mas está chovendo. Nossa, choveu tanto, Choveu né? tanto, mas primeiro, pode ter chovido numa região, em outra, não. E mesmo essa chuva forte, ela não é a chuva ideal para a recarga dos mananciais. Então a gente tem um prognóstico de El Niño agora para o verão, mas talvez a gente não encontre nessa configuração
uma situação ideal para recarga dos mananciais. Então, a gente não tem a garantia de que esse nível baixo ele vai ser facilmente revertido. A gente inicia agora com dezembro e a partir de janeiro e fevereiro até meados de março, um período mais intenso de recarga dos mananciais. Então, é importante verificar como o clima vai se comportar agora ao longo do verão e acompanhar sempre a evolução do nível do sistema Cantareira e de outros reservatórios para que a gente possa saber se a gente vai entrar no período de estiagem que começa no final de março com um pouco mais de tranquilidade ou mais apreensivo. A recomendação que eu dou é que as pessoas mantenham os bons hábitos adquiridos durante a crise de abastecimento, né? Ou seja, uso econômico da água, uso racional da água, evitar o desperdício, que é importante que a gente mantenha os reservatórios com um nível minimamente adequado, né? Ou seja, a gente guarde água para que a gente possa passar o próximo inverno, né? O próximo outono, o próximo inverno com maior tranquilidade. Então não está descartada a ocorrência de problemas no ano que vem. Vai depender muito de como o sistema se comporta ao longo agora do verão, porque o que a gente tem visto, mesmo com mais chuvas e trazendo água do Vale do Paraíba, não tem sido suficiente para manter o Cantareira com nível adequado. Vamos ficar atentos. Professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do PROCAN, né, um programa de pós-graduação em ciência ambiental, do IEE, e também participante do projeto temático da FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. Vamos economizar, é a regra de ouro, veio para ficar, chove mais ou chove menos, nós temos que, né, tomar cuidado com o nosso consumo. Muito obrigada, professor. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Até semana que vem. Um bom final de semana a todos.